Capítulo 21. Diz o muito que importa começar com resolução inquebrantável o caminho da oração, sem fazer caso dos obstáculos suscitados pelo demônio. Não vos espanteis, filhas, das muitas coisas que é necessário considerar antes de dar início a esta viagem divina, que é caminho real para o céu. Indo por ele, ganha-se inestimável tesouro. Não é muito que, a nosso parecer, nos custe caro. Tempo virá em que se entenda como tudo é nada em comparação de tão grande prêmio. Tornando agora aos que o querem seguir sem parar até o termo, que é chegar a beber desta água de vida, direi como há de fazer quem principia. Importa muito, e acima de tudo, uma forte e inquebrantável determinação, de não parar até chegar à fonte, venha o que vier, suceda o que suceder, custe o que custar, murmure quem murmurar, quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou não tenha coragem para os trabalhos que neles se encontram, e ainda que o mundo venha abaixo, como acontece muitas vezes. Refiro-me a certos ditos. Há perigos, fulana por aqui se perdeu, este se enganou, aquele que rezava muito caiu. Isto desmoraliza a virtude, não é exercício para mulheres sujeitas a ilusões. O melhor será que peguem do fuso, deixem-se dessas delicadezas, basta o Pai Nosso e a Ave Maria. Por certo que basta. Isto também o digo eu, irmãs. Sempre é grande bem ir fundada a vossa oração em preces saídas de tais lábios como os do Senhor. Neste ponto os mundanos têm razão. Se nossa frágil natureza não estivesse já tão fraca e nossa devoção tão tíbia, não haveria necessidade de outros livros nem de outros modos de orar. E assim pareceu-me conveniente tomar por base o Pai Nosso para explicar uns princípios e meios e fins que poderão servir para a oração, sem me deter, todavia, em coisas altas. Dirijo-me particularmente às almas que não se podem recolher na meditação dos mistérios, porque julgam necessário usar de artifício, e há certos espíritos tão engenhosos que nada os contenta. Deste modo não andareis receosas de que vos possam tirar os livros, pois, se fordes aplicadas e humildes, de nenhuma outra coisa sentireis falta. Durante toda a minha vida tenho sido afeiçoada às palavras do Evangelho, e estas me recolhem mais do que os melhores livros, especialmente quando os autores não são muito aprovados, nem tenho vontade de os ler. Chego-me, pois, a este mestre da sabedoria, a ver se me ensina alguma consideração que vos satisfaça. Não pretendo escrever comentários sobre estas orações divinas, nem me atreveria a tanto. Há vários publicados, e ainda que os não houvesse, seria disparate meter-me eu nisto. Irei simplesmente considerando as palavras do Pai Nosso. Assim faço porque algumas vezes, à força de ler tantos livros, dir-se-ia perdemos a devoção àquilo que por nosso próprio interesse mais deveríamos amar. Sim, porque está claro, todo mestre, quando ensina alguma coisa, cobra amor ao discípulo e, gostando de ver que a estuda com prazer, muito ajuda a aprendê-la. Assim fará conosco este Mestre Celestial. Por isso, nenhum caso façais dos temores que vos quiserem incutir, nem dos perigos que vos pintarem. Seria engraçado que pretendesse eu ir em busca de um grande tesouro por caminho infestado de salteadores, sem correr algum perigo. Tão bons não são os mundanos para que vô-lo deixem conquistar pacificamente. Muito pelo contrário, por um ceitil de interesse são capazes de não dormir muitas noites e de vos desassossegar o corpo e a alma. Agora pergunto, se vos falam em tantos riscos e vos inspiram tais temores, a vós que por estrada real e caminho seguro, trilhado por nosso Rei e por todos os seus escolhidos e santos, ides conquistar este tesouro, ou antes roubá-lo, pois os esforçados o arrebatam, como diz o Senhor, dizei-me, que perigos correrão aqueles que presumem sem orientação alguma ir em demanda desse mesmo bem? Ó filhas minhas, correm muito maiores, sem comparação, mas é que os não entendem até se despenharem como cegos no verdadeiro perigo, quando não há quem lhes dê a mão, e perdem de todo a água, sem beber um pouco nem muito, nem de poça nem de arroio. Imaginai agora, sem uma gota desta água, como percorrer caminho onde é forçoso pelejar com tantos inimigos? Está claro, quando menos pensarem, morrerão de sede, pois, queiramos ou não queiramos, filhas minhas, todos nós nos dirigimos para a mesma fonte, ainda que por diferentes maneiras. Crede-me, portanto, e não vos deixeis iludir se alguém vos indicar outra vereda que não seja a da oração. Não é meu intento discutir agora se para todos deve ser esta mental ou vocal.
Para vós digo, ambas são necessárias e constituem o ofício dos religiosos. Se alguém vos disser que é exercício perigoso, considerai a esse tal como sendo o próprio perigo, e fugi dele. E não esqueçais esta minha recomendação, que talvez vos seja útil. Perigo será não ter a humildade e as demais virtudes, mas que seja perigoso o caminho da oração? Deus tal não o permita. É o demônio quem inventa e espalha esses temores, penso eu. E, como tão manhoso, conseguiu fazer cair algumas pessoas que davam mostras de ter vida interior. E que cegueira vai pelo mundo! Não olham os muitos milhares de almas que têm caído em heresias e males funestos sem ter oração, e vivendo bem dissipadas. E se de envolta com todos esses, o demônio, para lograr melhor seus planos, consegue derribar algumas pessoas dadas ao trato com Deus, logo começam a incutir terrores acerca do exercício da virtude. Quem lhes der ouvidos e se apartar por temor, tenha cuidado, pois foge do bem para se livrar do mal. Nunca vi tão maligna invenção. Bem mostra tem origem diabólica. Ó Senhor meu, levantai-vos em vossa defesa. Vede que interpretam erradamente vossas palavras. Não permitais semelhantes fraquezas em vossos servos. A par disto há um grande triunfo, é que sempre achareis alguém que vos ajude, porque o verdadeiro servo de Deus, iluminado por sua majestade acerca do caminho a seguir, tem esta propriedade. No meio de todos os temores, experimenta mais intensos desejos de não parar. Entendendo claramente de que lado o acomete o demônio, consegue furtar o corpo e quebra-lhe a cabeça, deixando-o com esta derrota mais despeitado do que alegre com todas as vitórias que alcança sobre outras almas. Quando este inimigo, em tempos de alvoroço, semeia a cisânia e parece levar a todos em seu seguimento, cegando-os quase completamente com pretexto de bom zelo, de repente suscita a Deus a um só que lhes abra os olhos e brade: tomai cuidado, alguém espalhou uma névoa para vos desnortear. Que grandeza de Deus! Um homem só que diga a verdade, ou dois, muitas vezes pode mais do que uma multidão, e animado de uma coragem divina, pouco a pouco faz tornarem os transviados ao caminho reto. Se os profanos apregoam que há perigo na oração, o servo de Deus procura dar a entender, mais pelas obras do que pelas palavras, quanto ela é excelente. Se alegam que não é bom amildar as comunhões, ele as faz mais frequentes. Assim é que, em havendo um ou dois que sem temor sigam o mais perfeito, logo torna o Senhor a recuperar aos poucos o terreno perdido. Por conseguinte, irmãs, deixai-vos desses medos. Em coisas semelhantes, nunca façais caso da opinião do vulgo. Olhai que não estamos em tempo de se dar crédito a todos, senão só aos que tiverdes certeza se conformam à vida de Cristo. Procurai ter limpeza de consciência e humildade, desprezo de todas as coisas do mundo e fé inabalável no que ensina a Santa Madre Igreja. E assim fazendo, ficais seguras de estar no bom caminho. Deixai-vos de temores, repito, onde não há o que temer. Se alguém procurar assustar-vos, declarai-lhe humildemente vossa norma de vida. Dizei-lhe que a vossa regra vos manda orar de dia e de noite, e pois assim vô-lo ordena, haveis de obedecer. Se vos replicarem que se trata de orar vocalmente, apurai se convém aplicar o entendimento e o coração ao que rezardes. Se vos responderem que sim, e não poderão dizer outra coisa, vereis como com sua própria boca estão confessando que forçosamente haveis de unir a oração vocal à mental, e até a contemplação se Deus vô-la conceder.